Hoje nós vamos falar sobre esse cara que tá na tela aí, o novo channel strip da Kiwi Audio, chamado K-Strip. Na verdade, ele é um channel strip muito completo que vai trazer a emulação de 3 consoles muito famosas, a SSL, a API e a Nive. Nesse vídeo eu vou desvendar tudo o que esse cara te oferece. A ideia aqui é apresentar o plugin para vocês que vocês saibam se vocês vão precisar dessa ferramenta ou não, se ela pode ou não ajudar no workflow e no fluxo de trabalho, na sonoridade que você está buscando aí, tá bom? Eu tô voltando então com a temporada de manuais em vídeo aqui no canal, onde eu pego alguns plugins e destrincho aqui de uma forma que você só vai encontrar aqui, tá bom? Então, já se inscreve no canal, deixa seu like, beleza? E compartilha esse vídeo aqui que eu tenho certeza que eu vou ajudar mais pessoas. Se eu te ajudo, eu vou conseguir ajudar seus amigos também, beleza? Vamos lá falar então um pouquinho sobre esse cara. Aqui você tem o logotipo da Kiwi Audio, não tem tantas informações relevantes. Se você clicar, ele só vai mostrar a atualização, a versão do plugin, tá bom? Aqui você tem a seção de presets. Se você é um cara que gosta de usar presets, que não é o meu caso, mas todos os presets você vai conseguir encontrar aqui, tá bom? De fábrica para você usar na bateria, na voz e etc. Aqui você tem uma seção de input e output, e é bem importante você prestar atenção na cadeia de sinal desse cara, tá bom? O sinal de input aqui, ele é antes de qualquer circuito aqui, tanto de pré-amplificador, de equalizador e de compressor, que a gente vai ver mais pra frente. Ele é antes, é como se fosse o sinal que estivesse chegando no plugin, tá? Então é super importante você entender. Se você estiver muito baixo na sua estrutura de ganho, ao invés de normalizar o áudio ou tratar antes de chegar no plugin, você pode simplesmente dar um input aqui para dentro do plugin para você trazer mais características de saturação, distorção, de acordo com o que você precisar. E o output é depois de tudo que você já processou aqui para você manter a sua estrutura de ganho, tá? Nota que por padrão, de acordo com o que você dá input, ele automaticamente já traz para o output a saída diminuindo o seu volume, porque assim você mantém a estrutura de uma forma inteligente. Caso você queira independência, é só desativar esse cadeado. Então agora você pode dar o input à vontade e o output a seu gosto aí, tá bom? Para voltar para os padrões de fábrica, os botões aqui, você tem duas opções. Ou você dá 2 cliques em cima, ou no Windows você segura Alt e clica em cima, ele vai voltar para o padrão, tá? Você tem controle de oversampling até de 16 vezes, o que é bastante coisa, e é super bem-vindo em plugins que tratam como algumas distorções, soft clipping, para a gente evitar alguns problemas digitais. Você tem aqui o controle de A/B, o que significa que você pode usar uma configuração no A e outra configuração no B, para você fazer o teste de qual que é a configuração que mais serve para o seu material. Você tem o controle de undo, se você fez alguma coisa, você pode voltar nele aqui ou ir para frente de novo, é o undo ou redo, tá bom? Que você faz ou desfaz as coisas que você fez aqui dentro do seu plugin, como se fosse o Ctrl Z dele aqui, tá? Aqui você tem uma engrenagem que clicando em cima você pode pegar informações do produto ou você pode redimensionar a tela. Eu tô aqui em 100%, mas eu posso deixar o plugin enorme na minha tela. Então de acordo com o seu monitor aí, você vai precisar usar isso daqui para enxergar bem o que o plugin te oferece, tá? Uma coisa que eu gostei muito desse plugin é que ele é muito intuitivo, ele é muito fácil de usar, além da sonoridade. Se você tem familiaridade com qualquer mesa de som ou qualquer plugin que simula SSL nível API, você não vai ter dificuldade com esse cara aqui. Embora ele apresente algumas características digitais aqui que a mesa não tem, então eu achei super inteligente da Kiwi Audio trazer o melhor dos dois mundos. Eles trouxeram essas emulações do âmbito analógico, mas trouxeram algumas coisas que a gente só consegue no digital para que a gente possa usar o melhor dos dois mundos, e isso eu gostei bastante da Kiwi Audio ter trazido para esse channel strip, tá? Bom, falando um pouquinho dessa parte aqui embaixo, então, a gente tem aqui uma seção de pré-amplificador, seção de equalizador e a seção de compressor. Como você pode ver, se você conhece os botõezinhos, a gente está na seção da Nive, já a gente vai falar sobre as outras emulações aqui também. Basicamente, a seção de pré-amplificador, você tem aqui o drive, que nada mais é do que você colocar input até o seu pré-amplificador entrar numa fase de soft clipping, que é quando ele começa a saturar de uma forma gentil, uma forma agradável, até chegar na distorção, que seria o hard clipping, tá? Então, de acordo com o que você coloca ganho, seu sinal começa a distorcer, e ele automaticamente compensa aqui no trim para que você não veja a diferença de volume, o que é bem inteligente, porque senão a gente acaba perdendo a referência, tá? Se você quiser tratar o controle de drive, que seria o input para dentro do seu pré-amplificador, e o controle de trim para você controlar de forma independente, aqui embaixo você tem um AG, tá vendo? Ó, clicando nesse botãozinho, você fica independente agora para você poder trabalhar da forma que você quiser aí, tá? Segurando o Alt, clica em cima, ele volta para o padrão de fábrica. Vou deixar marcado aqui para que ele compense para mim, porque eu gosto de trabalhar dessa forma.
Aqui você tem um controle de mix, e é bem legal esse controle de mix, porque é um mix separado só para a seção de pré-amplificação, o que significa que você pode fazer uma saturação em paralelo, tá? Então você pode distorcer pra caramba aí o seu pré-amplificador aqui da mesa, no âmbito digital, né? E depois trazer isso só para que ele aplique na metade do sinal. Então você consegue fazer isso em paralelo. Eu achei bem inteligente aqui da Kiwi Audio trazer esse recurso. Você também tem uma seção de sidechain para a seção de pré-amplificação, tá? O que isso significa? Às vezes você satura, você distorce através do seu pré-amplificador de propósito, mas ele pode trazer algumas características nas médias altas ali, ou nas altas, que você não queira todas aquelas informações ali em cima. Então, você pode fazer um sidechain que você vai mostrar aonde que seu pré-amplificador precisa enxergar na região de frequência para ele distorcer só aquela região em específico. Então você tem um controle de low cut e de high cut, e você pode distorcer só uma determinada range, né, de frequências específico de acordo com o seu material, tá? Isso é show de bola, genial. Então você praticamente tem um controle bem absurdo aqui com a saturação. O que só é possível aqui na questão do digital, né? Pelo menos dessa forma fácil. Outra coisa também que é possível por causa do digital é você ter controle sobre os harmônicos ímpares e os harmônicos pares. Aqui você tem esses dois botões aqui, ó, que um vai controlar o harmônico par e o outro vai controlar o harmônico ímpar. Se você tiver ele em meio-dia, ele não está acrescentando e nem tirando mais harmônicos. Ele vai agir como a emulação foi feita da mesa, como a mesa agiria naturalmente. Mas se você quiser mais harmônicos ainda, você pode colocar 100% para a direita, você vai trazer mais harmônicos pares aqui nesse botão da esquerda, e 100% para a direita, mais harmônicos ímpares aqui nesse botão da direita. Então você tem um controle absurdo aqui. Se você quiser que ele gere menos harmônicos, é só colocar 100% para a esquerda aqui, ó, os dois botões, e você vai ter uma coisa um pouco mais clean, né? Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre toda essa parte de cima aqui, tá? Vamos para a seção de equalizador. Aqui eu estou no equalizador da Neve. Então você tem o controle de frequência através desse palitinho à sua esquerda aqui, ó. Você pode observar que está alterando ali as frequências. E aqui o controle de boost. Você tem 4 bandas. Aqui embaixo você tem uns filtros mesmo de low cut e high cut. Isso daqui não é sidechain, isso daqui seria filtros mesmo, tá? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nas curvas de frequência e aí vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá bom? Eu tô com ele numa bateria aqui, ó, só para mostrar para vocês um pouquinho da sonoridade que ele oferece. Vamos ouvir aqui, ó. Deixa eu colocar a bateria solada. Bom, eu gostei bastante da sonoridade desse Neve. A gente ainda tem também a seção de compressor aqui, ó, que a gente pode comprimir bastante aqui. E aí é um controle de compressor. Pessoal, esse vídeo não é para falar sobre coisas muito básicas, como é que funciona uma ferramenta ou outra, é apresentar o plugin para vocês. Se vocês têm dúvidas sobre compressão, equalização, como comprimir, como equalizar, como é que funciona, fica de olho aqui no canal que eu tô trazendo conteúdos aqui, eu tô planejando conteúdos bem legais que vocês vão se surpreender, tá bom? Então já se inscreve no canal aqui, já deixa a notificação marcada para não perder nenhum conteúdo. Então basicamente aqui a seção de compressão a gente tem o threshold, a gente tem o ratio, a gente tem um ataque que pode ser rápido ou lento, e um release que pode ser rápido ou lento também. A gente tem um make-up gain para compensar, se a gente abaixou o volume a gente pode subir depois. A gente tem aqui, ó, Gain Reduction, que vai mostrar através dessa bolinha aqui, ó, o quanto que a gente está reduzindo. Vamos observar isso? Bem agressivo, bem legal esse compressor, né? Você pode desligar ou habilitar ele nesse botãozinho aqui, ó, o compressor, o equalizador e o pré-amplificador, tá bom? Aqui embaixo você tem um botão de mix, que agora esse mix seria um blend entre compressão paralela e não paralela da seção de compressão, tá? Então você tem esse mix aqui, e você tem esse mix aqui da pré-amplificação. Você tem um sidechain filter, que na verdade seria o que o compressor está enxergando para basear a compressão em todo o seu range de frequências, tá? Muita gente fala, mas esse sidechain não vai comprimir os graves. Tá errado, ele comprime os graves sim, tá bom? Não caiam nessa pegadinha. Você simplesmente vai falar para o compressor enxergar determinadas frequências, mas quando ele agir, ele vai comprimir os graves da mesma forma, tá bom? Então,
fica bem ligeiro com isso daqui. Pois muito que bem, para além desses 3 circuitos que a gente acabou de ver, você tem outras funções aqui de abertura de imagem estéreo, você tem um gate super efetivo e você tem um transient shaper ainda, ou seja, você tem muita possibilidade com um plugin só, então você consegue fazer muita coisa. Para a gente poder visualizar um pouquinho desse gate, eu vou colocar ele na caixa em separado, tá? Para vocês darem uma observada nele aqui. Deixa eu habilitar só a caixa aqui, ó. Se liga como é que essa caixa tá escandalosa, cheio de vazamento, ó. Vamos habilitar o gate aqui, ó, embaixo, a gente habilita nesse botãozinho aqui, ó, tá? E aí a gente tem os parâmetros normal de um gate, a gente tem o threshold, attack, release, range, hold e look ahead, que na verdade ele vai visualizar o sinal antes do sinal chegar no plugin. Isso ajuda bastante com transientes e distorções nos transientes, tá bom? É super legal porque você tem uma visualização de como que tá trabalhando o gate aqui, eu achei super legal e super fácil de usar. Vamos tentar gatear essa caixa aqui, deixar ela mais sequinha e sem vazamentos. Vamos ver o resultado que a gente consegue. Olha só, a caixa gateada e agora eu vou desligar o plugin para vocês verem o que o gate está tirando. Eu achei muito eficiente esse gate, muito legal. Você tem uma opção aqui, ó, GT pré. O que significa isso? GT é de gate pré alguma coisa. Pré o quê? Pré a seção de equalização e compressão. Ou seja, o sinal está passando pelo gate e depois está vindo para equalização e compressão. Se eu clicar em cima, ele fica GT post, ou seja, o gate depois da seção de equalização e compressão. A mesma coisa vai se aplicar aqui para o Transient Shaper, que você pode ver aqui, ó, Dynamic Pré, ou seja, ele está antes da seção de compressão. Quando eu clico Dynamic Post, ou seja, ele está depois da seção de compressão. Então você tem esse controle do workflow, né, do seu sinal. Vamos dar uma olhada nesse Transient Shaper aqui, mas vamos dar uma olhada no bumbo, né, que aí a gente pega outras peças para poder trabalhar. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Vamos ver como é que esse bumbo está rolando. Vou ligar o gate também, vamos ver o que a gente faz aqui. Perceba que eu comecei a trazer distorções no transiente porque eu coloquei o ataque muito rápido. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar o look ahead para tentar minimizar um pouquinho disso. Legal, funcionou super bem. Aqui com o Dynamic ligado, eu vou ligar também o Transient Shaper para ver se a gente consegue colocar mais ataque e tirar o release para o bumbo ficar bem sequinho para a gente tentar ver a diferença que isso pode fazer. Então, se você perceber, ele deixou o bumbo muito mais sequinho. Você tem um controle, então, de um Transient Shaper aqui, tudo em um plugin só. Isso é bem legal, tá? Os controles, basicamente, ataque, onde você mexe no ataque do seu envelope, né? Sustain e output para você controlar o ganho depois, se ficou muito alto, você abaixa, se ficou muito baixo, você aumenta, sem novidades, tá bom? Tem uma coisa bem legal aqui também, que é esse Stereo Imager aqui, que ele vai pegar uma coisa que já está estéreo e ele vai deixar ainda mais largo, se você precisar. Vamos dar uma olhada nisso aqui num coro, por exemplo. Deixa eu desligar esses plugins aqui. E vamos dar uma olhadinha num background vocals aqui, ó. Deixa eu só ver aonde que eles estão tocando para a gente poder colocar aqui para os nossos testes. Why don't you stay? Why don't you stay? Why don't you... Ok, vamos mexer um pouquinho, ainda pensando no Nive, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nas outras emulações, tá? Mas vamos abrir ele aqui, vamos dar uma olhada no que a gente faz aqui. Why don't you stay? 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 Why don't you stay?
Why don't you stay? Why don't you stay? Why don't you stay? Why don't you stay? Why don't Legal demais, né? Vamos abrir um pouquinho da imagem estéreo aqui, ó. Why don't you stay? Why don't you stay? Why don't you stay? Uma coisa que é legal é que você tem um High Pass Filter aqui. O que isso significa? Que você vai filtrando os graves e ele vai abrir a imagem estéreo só de determinada frequência para cima. Então você vai manter os graves, dependendo do que você precisar abrir a imagem estéreo, sempre em mono. Então você consegue deixar um filtro aqui bem sutil, com 6 dB por oitava, para que você não abra a imagem estéreo dos graves do seu material. Então é bem completinho aqui, ó, tá bom? Vamos dar uma olhada como é que tava antes, como é que ficou depois, ó. Why don't you stay? 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 A equalização bem simples aqui, só com o que veio na cabeça, a gente já tem uma mudança muito significativa, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses controles aqui em cima, mas antes disso, deixa eu te fazer um convite. Se você quer estudar mixagem, masterização, Studio One, Luna, seja lá como é que for, aqui embaixo eu tenho o link dos meus treinamentos, tá? Eu tenho treinamento Só Mix Sem Segredo de mixagem, sobre masterização, todos os meus treinamentos na promoção, no primeiro link aqui embaixo. E fica de olho aqui também na descrição, eu tenho várias aulas gratuitas que eu sempre estou disponibilizando. É só fazer o cadastro e eu mando para você no seu e-mail sem custo nenhum, completamente gratuito. Então fica de olho aqui embaixo na descrição e bora estudar áudio junto, beleza? Também não deixa de se inscrever no canal e ativar a notificação, beleza? Vamos lá falar um pouquinho agora do modus operandi desse Channel Strip. O que é isso de modo operandi, Kleber? É como que ele vai agir no seu áudio. Você pode observar que em todos eles tem aqui um MN. O que significa isso? Que quando você tiver habilitado esse botãozinho, ele vai estar trabalhando em dual mono, tá? Então, quando chegar uma informação, se você estiver numa track estéreo, chegou informação na direita, ele vai tratar só a direita. Chegou informação na esquerda, ele vai tratar só a esquerda de forma independente, tá? Se você trazer para ST, ele vai estar em estéreo. Então, nessa forma, ele vai estar linkado. Chegou informação na direita, ele abaixa o volume dos dois, se você estiver comprimindo. Na esquerda, ele vai tratar os dois da mesma forma. E a terceira opção é em MS, que seria o mid-side. Então, você pode trabalhar tudo que está em fase no centro e tudo que está fora de fase nas laterais. Uma coisa bem interessante é que, dependendo de como você estiver trabalhando nesse modo operante, você pode fazer as alterações aqui nesses botões da esquerda. Como assim, Kleber? Se você estiver trabalhando, por exemplo, em estéreo, você pode, por exemplo, vir aqui, ó, nota que a gente tem um L/M e aqui embaixo R/S. O que significa? Que se você estiver no modo estéreo, você vai se atentar para esse L, que significa left, que significa esquerda. Então você pode, por exemplo, vir aqui e fazer uma equalização para a sua esquerda. Quando clica embaixo, você pode fazer uma equalização completamente diferente para a direita, que seria esse right aqui, o R. É muito legal, tá? Se você tiver em mid-side, vai ser exatamente, só que agora você vai tratar o M, que seria o mid. Aqui você está trabalhando no meio, né, no centro, tudo que está em fase, e o S aqui inside, você pode fazer uma equalização diferente, ou uma compressão diferente, ou saturar só de um lado e do outro não, ou saturar só no meio e nas laterais não. Então isso te dá uma abertura bem grande para você poder trabalhar. Se você estiver querendo fazer, por exemplo, estiver em estéreo e você quer fazer uma equalização tanto para a esquerda quanto para a direita juntos, é só deixar esse cadeadinho marcado. Então tudo que você fizer em um, automaticamente não vai mudar nada no outro, ó. Tá vendo? Eles vão ficar 100% linkados. É para isso que servem essas funções. Uma coisa muito interessante que eu já estava esquecendo de falar é que você pode realocar a ordem do compressor, do equalizador ou do pré-amplificador na hora que você quiser. Quando você vem aqui para a parte superior, ele faz essa mãozinha. Então, se você quiser, por exemplo, o pré-amplificador lá no final, é só arrastar para o lado e você consegue ressequenciar, né? Deixando assim o compressor na frente do equalizador ou o equalizador na frente do compressor a qualquer momento, beleza? Pois muito que bem, a monitoração da saída dos seus meters é feita em peak, tá? Em nível peak. E você pode controlar o input, o output e você pode ainda inverter a fase caso você queira. Então é um plugin super completo. Como que você visualiza então as outras emulações? Você pode clicar aqui, ó, nesse N, você tem um N de NIV, o A de API e o S de SSL. Clicando no A,
a equalização agora é da sua mesa EPI, tá vendo? E aí você pode dar o boost que você quiser e selecionar as frequências por aqui. Você tem algumas considerações que, por exemplo, na mesa EPI você pode tratar essa primeira banda em prateleira, em shelf, e clicando aqui ele vira um band, tá? Esses filtros todos, eles são com kill proporcional. O que isso significa? Você não tem controle do kill exatamente, mas ele é proporcional. De acordo com mais ganho você coloca, mais ele vai afinando o kill, tá? E vai sendo mais cirúrgico na frequência que você estabeleceu. Se você quiser uma coisa mais larga, mais preguiçosa, você tem que dar pouco boost, porque ele fica uma curva muito mais musical. Você tem algumas características, então, da mesa EPI que você pode selecionar se você quer em filtro de prateleira, ou high shelf, ou low shelf, ou ainda em bell, tá? E no caso da SSL, você tem, além de fazer isso também da API, você tem esse High Kill aqui, que na verdade você vai deixar o seu Q um pouco mais estreito, né? Então aqui na SSL você consegue ter duas configurações de Kill, ou um pouco mais larguinha, ou um pouco mais cirúrgica e específica, tá? A gente usou o Nive aqui no back vocal, vamos colocar no violão aqui pra gente testar, por exemplo, um SSL. Deixa eu isolar o violão aqui, vamos abrir aqui então, e vamos colocar aqui, ó, todos os SSLs, tá? E vamos ver o que a gente consegue com esse channel strip da SSL. Perceba, o som tá um pouco abafado. Vamos mexer aqui para ver a sonoridade que a gente consegue. Aqui, como qualquer outra mesa SSL, você tem um controle de ataque e de release aqui, ó. Não, a diferença é muito grande. Se liga aí, ó. Vou começar com ele ligado, vou desligar. Não dá pra comparar, né? E é bem sutil, cara. Me dá uma sensação muito legal trabalhar com esse channel strip. É muito gostosa a sonoridade. Vamos dar uma olhada se a gente tem alguma coisa aqui de guitarra, pra gente poder trabalhar um pouquinho da EPI. Eu gosto bastante de EPI nas guitarras. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ver o som que a gente consegue tirar então. Eu vou colocar aqui um EPI. Nas 3 configurações aqui, vamos ver o que a gente faz. A distorção aqui do EPI não é brincadeira não, ela distorce mesmo, tá? Então deixa eu tirar um pouquinho das altas aqui, vamos lá. Uma coisa que eu não falei é que você tem esse fonezinho aqui, ó, do lado, que você consegue ouvir a frequência que você está mexendo, ó. Isso ajuda bastante, principalmente quem está começando. Aqui eu não acho necessário mexer mais do que isso. Presta atenção aí, eu vou começar com ele desligado, vou ligar. A gente teve um voluminho também, mas deu pra perceber como que é gostosa a sonoridade, né? Eu achei sensacional esse channel strip aqui. Vamos dar uma olhada, então, um pouquinho mais nas curvas dele. Vamos pra gente brincar um pouquinho de visualizar as curvas. Só o fato de inserir esse cara, olha a curva que ele faz. Ele já corta ali as pontas dos agudos lá,
lá em cima, né, do espectro, dá um pouquinho de grave bem lá embaixo nas frequências subsônicas, tá? Eu vou desligar o pré-amplificador e também o compressor para a gente analisar só as curvas de frequência mesmo. Olha só a curva da Neve. Aqui embaixo a gente tem filtros, então, ó, que são filtros mesmo de cortar os graves e cortar os agudos. Isso vai se repetir para as outras mesas também, olha só. Aqui no caso da API, olha como que ele faz uma ressonância aqui embaixo quando você faz o filtro, tá vendo, ó? E a gente tem o SSL também, que também temos filtro aqui embaixo, ó. Cada um se comportando de uma forma, isso é bem legal, tá? Deixa eu voltar aqui pro padrão e vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, ó, como é que funciona as altas aqui da SSL. Olha só, é um filtro bem musical, em shelf, tá? E aí você pode transformar em bell se você quiser, tá vendo, ó? Você presta atenção que de acordo com que você dá boost no material estéreo, ele tem aquele lance que a Plug-in Alliance também tem, chamado TNT, né? Que ele pega o sinal estéreo e ele muda a fase dos canais, como o console também faz. Isso faz com que a sua imagem estéreo fique ainda mais profunda e você tenha uma sensação mais próxima do analógico, né? Então as mesas fazem isso. Então aqui ele está emulando muito bem esse efeito aí, né? Que acontece no mundo analógico. Ó, vamos dar aquele lance que eu falei para você do que o proporcional, ó. Eu dou um boost, enquanto eu dou um boost só um pouquinho, ó, pouca coisa, ele tem uma curva um pouco mais sutil. De acordo com que eu dou um boost maior, ele vai afinando a ponta, olha só. Isso é que a gente chama de kill proporcional, tá? E se eu clicar nesse high kill aqui, ó, ele faz uma coisa bem mais cirúrgica. Então você tem um controle só na mesa SSL dessa coisa mais cirúrgica aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui então na API, nas curvas um pouquinho, ó. Deixa eu tirar os filtros aqui. Olha só, o API é o mestre em ter esse kill proporcional, porque o API normalmente trabalha dessa forma mesmo. Quanto mais ganho, mais cirúrgico ele fica, tá? E aqui você pode ter um low shelf, tá vendo, ó? E se você quiser, você transforma isso em um bell. Muito legal. E o Neve aqui, que teoricamente é a curva mais prequizozona, né? Mais musical. Meu channel strip favorito, minha mesa favorita é o Neve, tá? Que eu mais gosto. Eu gosto da textura, eu gosto da sensação de cola que ela traz. Eu gosto de tudo na Neve, né? Vou dar um boost aqui, ó. Perceba que também, ó, é muito claro, quanto maior o boost, mais ele afina ali no kill, tá vendo, ó? Então você tem todas essas possibilidades aqui, vale a pena você dar uma estudada nas curvas, mas principalmente na sonoridade. Eu acho que a gente fez alguns testes aqui, eu não posso colocar a música inteira aqui para não prejudicar o canal, mas eu espero ter te ajudado e que você entenda se você precisa desse plugin ou se não precisa. Para mim aqui eu achei o plugin sensacional. Agora você nem precisa saber de manual do plugin, porque aqui já tá tudo que você precisa saber para tomar a decisão se esse plugin é ou não é para você. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu te ajudo, tá bom? Não esquece, todos os meus treinamentos estão na promoção, logo tem novidade bem legal para vocês, tá bom? Então fica de olho aqui, ativa a notificação, se inscreve no canal, manda esse vídeo aqui pro máximo de amigos que você puder. Não deixe de se inscrever nas aulas gratuitas desse mês que tá aqui embaixo na descrição. Por hoje é isso então, espero ter te ajudado. A gente se vê no próximo vídeo, Deus abençoe.